de hoje quero falar com vocês a respeito de a Igreja dos Remanescentes. Lá em Romanos capítulo 11, versículo 3 ao 5, a palavra diz: Senhor, mataram os teus profetas e derrubaram os teus altares, sou o único que sobrou e agora estão a matar-me. E qual foi a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não se dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, hoje também há um remanescente escolhido pela graça. Remanescente refere-se à pequena porção, uma pequena porcentagem do todo, apenas uma pequena parte da igreja que vai seguir Cristo nessa missão do despertamento final. Sabemos que existe uma igreja que está adormecida e que Deus tem levantado a sua igreja, tem despertado a sua igreja para viver os seus planos e os seus propósitos. Deus está chamando a sua igreja para se levantar e marchar em autoridade e estabelecer o seu reino aqui na terra. E Tim Shirts, ele diz: a maioria dos cristãos hoje são nominais, eles estão apenas no nome, eles não vão participar do mover de Deus. Essas pessoas que estão ainda adormecidas são pessoas que não vão fazer acontecer, que não vão estabelecer o reino de Deus e não fazem parte desse grupo de remanescentes. Joseph Matéria diz: por igreja remanescente, estou me referindo ao vestígio sobrevivente do corpo de Cristo que permanece fiel aos princípios bíblicos, apesar da oposição cultural. Então, é uma igreja adormecida, mas é uma igreja de remanescente, de pessoas que se levantaram, que estão despertadas e que estão fazendo a diferença. Uma igreja, ali no Novo Testamento, no livro de Apocalipse, que era uma igreja adormecida, era a igreja de Laodiceia. E o Senhor nos chama para não sermos como a igreja de Laodiceia, para não sermos como uma igreja morna, mas uma igreja quente. A palavra quente usada em Apocalipse, capítulo 13, versículo 15, é a palavra zestos, e essa palavra significa zelo, muito quente. Então é uma igreja que está ganhando almas, é uma igreja que está multiplicando congregações, é uma igreja que está libertando os endemoniados, que está curando os enfermos. Há uma igreja que está formando discípulos, há uma igreja que está despertada, há uma igreja de remanescentes se levantando em nossos dias. E sempre cabe essa pergunta: você faz parte dessa igreja de remanescentes, ou ainda, quem sabe você está no grupo daqueles que estão adormecidos, que estão mornos? É uma pergunta para você meditar. É tempo de ser despertado, de ser acordado. Jesus, ele não está dormindo, ele está vivo, e uma igreja de remanescentes está acordada. Eu quero falar aqui de algumas características da igreja dos remanescentes. Eu vou olhar aqui no tablet para que eu possa falar para vocês essas características. Em Mateus 22,14 a Bíblia nos diz: pois muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Então, uma igreja de remanescentes, uma das características é que uma igreja que obedece a Deus e anda debaixo da obediência da sua palavra, anda de acordo com os seus princípios, anda de acordo com os seus ensinamentos. Outra característica de uma igreja, ou da igreja dos remanescentes: um remanescente é alguém que faz a história. Nós sabemos que quando Jesus ele ascendeu aos céus, 500 pessoas estavam com ele, mas somente 120 estavam buscando a promessa quando o Pentecostes aconteceu. Estes foram aqueles que fizeram a história. Então, remanescentes fazem a história. Remanescentes também são distintos, são peculiares, não estão misturados com esse mundo, são santificados, separados. Muitas pessoas às vezes se sentem dessa forma, e talvez você se sente como igreja, quem sabe, separado, se sente diferente. Sim, você é peculiar, você não é como os demais, você é separado. Os remanescentes são uma raça distinta, são prudentes, são radicais e às vezes extremistas. Muitas vezes somos considerados extremistas quando pregamos a palavra de Deus, os seus princípios e os seus valores, porque de fato fazemos parte da igreja dos remanescentes. Também os remanescentes, eles estão à frente do seu tempo. Os dias mais gloriosos na história da igreja não estão no seu passado, nem no seu presente, mas estão no futuro. Queridos, a igreja vai estabelecer o reino de Deus sobre essa terra. E por isso, remanescentes são aqueles que estão à frente do tempo e que creem e andam pelas promessas de Deus. Os remanescentes não fazem as suas escolhas de forma política. O movimento do Espírito Santo dos nossos dias não está passivo, não está estagnado por uma linguagem politicamente correta. Os remanescentes são aqueles que farão parte do exército de Deus, que vai estabelecer o seu reino nessa terra, que batalharão pela vitória. Também os remanescentes muitas vezes são odiados pelo mundo. Em Tiago 4,4 diz que aqueles que são amigos do mundo são inimigos de Deus. Então muitas vezes
as pessoas do mundo e as coisas desse mundo não se agradam com os remanescentes. E por isso nós precisamos entender que estamos entrando em dias do poder de Cristo, que é evidenciado em seu remanescente. Você precisa fazer parte dessa igreja remanescente. Remanescentes são líderes, não são seguidores. O Espírito está levantando pessoas que estão energizadas pelo poder do Espírito Santo, como para operar e estabelecer o seu reino sobre essa terra. Os remanescentes não comprometem a verdade, eles estão, sim, levando a verdade, mas de maneira alguma maculam a verdade e podem influenciar todos os lugares aonde estão. Os remanescentes, eles têm um sentido de urgência. Tim Schutz diz: os anjos estão esperando por um remanescente que seja proativo e mude as coisas. Eles têm esperado pacientemente durante anos por vários indivíduos. Talvez seja você, para se virar e correr para Deus, para que possam ajudá-los com seu destino profético. Remanescente não está falando de números. Gideão, com um exército de 300 homens, venceu um exército de mais de 100.000 soldados. Jesus, com seus 12 apóstolos, fez todo o trabalho que precisava ser feito. Nós estamos falando de números, mas estamos falando de pessoas que têm um coração totalmente de Deus, pessoas que têm sido despertadas por Deus e que têm deixado o Espírito Santo encher as suas vidas com a sua presença e têm vivido realmente o seu destino, o seu chamado, têm manifestado os seus dons sobre essa terra e são pessoas que têm influenciado para que o reino de Deus seja estabelecido. Que você seja alguém que faz parte da igreja dos remanescentes. Querido, eu quero te pedir, se você tem gostado dos nossos vídeos, se você gostou desse vídeo, compartilhe com os teus amigos nas tuas redes sociais, clica aí no sininho, dá o teu like, isso ajuda demais ao canal e a gente poder divulgar a palavra de Deus. Então que você possa compartilhar nas tuas redes sociais, nos ajudando, e Deus abençoe demais a tua vida. Você foi chamado para ser alguém que faz parte dessa igreja de remanescentes que vai fazer a história nos nossos dias. Você foi chamado para escrever a história. Deus abençoe a tua vida.